Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja mais uma vez o Deus eterno, nesta oportunidade que temos de falar com o Senhor. A bondade de Deus permanece em nossa vida. Poder a esta hora, enquanto muitos estão nas baladas, enquanto os muitos estão tentando afogar as suas tristezas, os seus problemas em bebidas, em drogas, em um motel espalhado pelo país, em quem sabe solitários em algum lugar, pensando em tirar as suas próprias vidas, maquinando o mal contra o próximo, como vencer o inimigo, como vencer a concorrência desleal, enquanto há muitas pessoas perturbadas a esta hora. Eu e você podemos estar aqui agora para ouvir a voz do Senhor e falar com Deus através desta oração. É a bondade do Senhor, não é a minha bondade, não é a sua bondade, não é a sorte que nos acometeu. Foi esse amor de Deus infinito, esse amor que excede o nosso entendimento, que nos chama para essa graça, para esse banquete, servido não pelas mãos dos homens, mas servido pela mão do Espírito Santo. O vento que assopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas se sabe que ele está passando. Louvado seja o Senhor. E quero compartilhar com vocês uma palavra rápido e logo após orar pela nossa vida. A misericórdia de Deus é infinita. O Satanás quer roubar a sua autoestima. O Satanás quer matar a nossa esperança. O inimigo espiritual que você não vê, mas que deve crer que ele existe, não quer que você creia no seu sucesso. Ele quer que você sempre se culpe por todos os dissabores da vida que você já enfrentou ou enfrenta. Ele quer que você se sinta culpado pelo casamento que não deu certo, pelo relacionamento que vai de mal a pior. Ele quer que você se sinta mal e culpado, ao ponto de não ter o direito de pedir a Deus alguma coisa, pelos seus fracassos financeiros, pela sua saúde, que no momento você se atenta para ela e parece que é tarde demais de recuperar o tempo perdido. Esse é o trabalho do mal. Esse é o trabalho do inimigo, querendo destruir a nossa felicidade, a nossa alegria. E é por isso que eu sempre ministro sobre a diferença de estar feliz e estar alegre. Estar feliz, eu dependo das circunstâncias. Estar feliz, eu dependo se eu tenho condições de atender os desejos que eu tenho. A alegria é algo que está dentro de mim. Não enxerga, não ouve e não escuta. É como se eu tivesse duas pessoas. Uma chama-se felicidade, a outra dentro de mim chama-se alegria. A felicidade enxerga, ela ouve, ela fala, ela sente, ela chora, ela clama, ela grita, porque ela quer ser feliz. Eu tenho outro lado da minha vida que chama-se alegria. Ela não vê, ela não enxerga, ela não fala, ela não ouve, ela não grita, ela não chora, porque ela chama alegria. Ela não depende de circunstâncias. Ela não depende se eu tenho dinheiro, se eu tenho a saúde, se eu sou bonito ou feio, sou baixo ou alto, gordo ou magro. Ela não depende nem da minha essência da religião. A única coisa que essa alegria depende e é alimentada todo dia é a autoconfiança, que ela é soberana sobre a minha vida. E se eu discerno na minha vida
inibir a pessoa a felicidade e continuar alimentando a pessoa a alegria, não importa. É como disse Paulo em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, disse Paulo. Mais uma vez repito, regozijai-vos sempre no Senhor. Como pode um homem que vivia sobre açoite, sobre prisão, fome, sede, rejeição, calúnias, perseguição, dizer isso? É porque Paulo descobriu aquilo que eu tenho descobrido na minha vida. Descobri que é melhor acreditar na pessoa alegria que está em mim, colocada pelo Senhor Jesus, do que na felicidade, que depende todo dia de enxergar um sol bonito, um céu azul, e tudo a favor, para que tudo vai bem. Eu quero ler um versículo para você, e comentar esse versículo, e fazer essa oração. O versículo está no livro de Hebreus, que menciono ele, escrito pelo apóstolo Paulo, embora muitos não se arriscam a dizer quem é o escritor, mas enfim. Diz o texto no verso de número 6. Deste modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei. Que poderá me fazer o homem? Olha que lindo, disse Paulo. Olha que carta ali, olha que versículo forte. E é nele que eu quero ministrar sobre a sua vida. Olha que lindo. Desse modo digo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei mal algum. O que poderá fazer o homem? A mim. Olha que lindo. Olha que autenticidade, não é uma arrogância, não é uma autossuficiência ao ponto de negar a necessidade de comunhão entre o próximo. Não, era a confiança em Deus. Era a certeza que este escritor, inspirado pelo Espírito Santo, estava sentindo e queria que você entendesse. Deus, quando está soberano na nossa vida, não importa os percalços, os tropeços que temos, não importa a fragilidade da carne, Deus é Deus. E se Ele não fez com que nós perecêssemos ainda nesse sábado que passou, já madrugada de domingo, é porque Deus tem plano na sua vida. É porque Deus quer falar contigo. Essa é a verdade. Embora o diabo não quer que você saiba disso. Embora o diabo quer que você pense que você vai depender da sorte, que você tem que depender que as pessoas lhe favoreçam. Não. Deus colocou sobre a minha vida e a sua graça. A sua graça é uma forma poderosa de nos dar autoridade para que nós venhamos a decidir o que nós queremos, aonde queremos chegar. O que esse escritor está dizendo é que quando nós confiamos plenamente no Senhor, independente de amuletos, independente se alguém ora ou não por mim, se alguém zela ou não por mim, Deus é soberano na minha vida, Ele é tudo. Porque quando Adão veio para este mundo, não tinha ninguém ao lado dele, você sabe da história. São alguns anos que Adão passa sozinho, não foi dias e nem meses, alguns anos Adão passa sozinho. E Deus era soberano nele. E não foi Adão que suplicou a Deus uma esposa, uma companheira. A Bíblia diz, é claro, e viu Deus que não era bom que o homem se ficasse só. Olha que maravilha. Quando nós enchemos a nossa vida dessa fé, quando nós temos essa certeza, não por minutos, porque estamos no momento emocional da religião, num culto, ou na missa, enfim, eu não sei como é que você vive a sua religião.
Mas há pessoas que no momento que estão sintonizadas com uma fé cega, uma religião, elas ficam tocadas, tomadas, choram, abraçam, amam, apreciam mais a própria vida naquele momento, mas depois tudo acaba. Paulo está me ensinando, não é eu desprezar a sua companhia, não é eu desprezar a necessidade das pessoas ao meu lado, mas é dizer: Deus é Deus. Se faltar todos na minha vida, eu continuo vivo, eu continuo de pé, eu continuo sobrevivendo, eu continuarei a vida, porque Deus é sobre mim. Eu fico imaginando uma pessoa em coma no leito de um hospital, numa UTI, e as pessoas ali se esforçando para falar com ela, as pessoas se esforçando para ouvir aquela pessoa em coma. E já é provado que muitas pessoas em coma, ela tem a consciência. Os médicos não conseguem entender ou comprovar se elas estão entendendo o que o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos, o amigo está dizendo. Mas a ciência prova que ela tem uma consciência. E aonde está essa consciência? Se ele não consegue provar a ciência que ele pode estar entendendo alguém falar com ele, ele não responde por gesto dos olhos, nem com a mão, está em coma, mas ele tem a consciência. Será que essa consciência está voltada para Deus? Ele está tão voltado para Deus naquele estágio de coma que ele já não ouve, já não se importa mais com as pessoas que tocam no seu leito, ao seu lado e choram. E por quantos anos? O Schumacher, por quantos anos? Corredor de Fórmula 1. Então, meus amados irmãos, dê esse exemplo que pode parecer estúpido. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Se alguém está num leito em coma, Deus, por que Deus não o matou antes? Por que Deus não eliminou a sua vida? A gente que fica e olha a cena, tem pena. A pessoa está ferindo a perna, a pessoa já está com feridas nas costas, de tanto estar deitado nesta cama, nesse leito em coma. Mas ela não sente mais o corpo. É como se ela tivesse adormecido, embora a pele começa a deteriorar. Deus, meus amados, não é injusto. Às vezes, nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos porque Deus pede para cuidar dos animaizinhos, e a gente olha num programa, no Planeta Animal, eles se degladiando entre o outro, um alimentando, um devorando o outro. Ele disse: Deus, o Senhor mandou cuidar dos animais, eles se matam, se nós como seres humanos não podemos fazer isso, e temos a consciência de escolher o sim ou não, por que o animal, sendo chamado pelo homem de irracional, se degladiam, se destroem um ao outro? Como é que vai entender a Deus? Como é que vai explicar a Deus? As pessoas buscam tão pouco a Deus que ela só conhece a Deus na conveniência do que precisa saber. Só conhece a Deus naquilo que ela acha que é devido para ela, o resto não interessa. Deus é maravilhoso. Esse escritor está dizendo para ti essa noite, essa madrugada. Ele está dizendo: olha o que eu vou, olha onde eu vou chegar pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: desse modo nós temos que ter plena confiança, diz ele. O Senhor é quem nos ajuda. O que nos fará o homem? Eu nada temerei. As pessoas hoje estão presas a líderes religiosos. Eu já tive pessoas, quantas vezes eu exortei, que ficaram presas em mim, quase que idolatrando um desgraçado, desculpa a palavra, um miserável como eu. Porque as pessoas só acreditam em Deus se tiver um interventor entre ele e a pessoa. E Jesus disse em João 14,6, Ele é o único caminho, única verdade, a única vida verdadeira, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Sabe, meus amados, Deus quer ser soberano na nossa vida. A partir do tempo que o homem escolheu homens para presidi-los, escolheu acreditar que partidos políticos podem decidir a sua vida, que circunstâncias podem dar um destino favorável.
Deus deixou de ser Deus. Você já deve ter ouvido eu falar. Pregaram tanto o mundo sem Deus, que hoje parece que Deus não tem um mundo. Deus quer que você acredite nele. Não importa se o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, o seu patrão, o seu funcionário, enfim, a quem você segurou tanto uma resposta, uma vitória, uma ajuda, te abandonou. Não tem a contento dado a você o que você tanto esperou. Diz a Bíblia, o Senhor é que nos ajuda. Sempre lembre disso. Quando alguém te favorecer em alguma coisa, agradeça sim, mas saiba que nós só podemos fazer algo de bom para alguém se Deus o nos usar para fazer bem a alguém ou para esse alguém fazer bem ao nosso. Nenhum mal, ninguém pode nos fazer o mal. Ninguém tem poder para nos fazer o mal. Sabia disso? Pastor, mas tanta gente malignas, ninguém tem o poder para levantar um dedo contra alguém, se Deus não permitir. Tudo é com permissão de Deus. Quando você entende isso, você vive a vida mais leve. Você assume a sua autoridade. Você assume a sua posição, a sua identidade. Isso não quer dizer que você vai passar por cima das pessoas, que você vai tratar as pessoas mal, mas você vai ser autêntico. Nunca deixam que as pessoas confundam o valor que você tem pelo valor das coisas que você faz. Eu erro como um homem, eu falho como um homem, mas as minhas falhas não podem ditar o quanto é o valor da minha vida. A minha vida, quem pagou um alto preço para dizer quanto ela vale foi Jesus. E não havia moeda, ele é o dono do ouro e da prata. Não é assim que diz Ageu capítulo 2? Por que ele não pegou o ouro e entregou tudo para Satanás? Por que ele não pegou o ouro e pagou em troca da minha alma? O preço é tão incomensurável que ele disse, só há uma maneira de comprar a vida. Do Pablo, de você que me ouve, ele disse, com a minha própria vida. Aleluia. Deus te ama. Deixa Deus ser suficiente. As pessoas estão eufóricas, porque as pessoas estão vazias. E Deus quer dizer para você algo muito precioso. Olha, quando Deus diz que Ele que te ajuda, não temas. O que o homem poderá fazer contigo? Olha que palavra forte. Você lembra de Jeremias 1,19? Diz o Senhor, pelejarão contra ti. Vão pelejar contra ti, Jeremias. Mas eu digo, Jeremias, não prevalecerão. Lá em Isaías, o outro profeta Isaías, lembra no capítulo 54, verso 17? O Senhor disse, escreve, profeta Isaías. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Aleluia. Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu quero te dizer, olha, o que eu disse para essa pessoa que me levou esse texto. A pessoa estava assim, meio que meio perdida na vida profissional, as portas do emprego não abrem. Eu disse, você precisa confiar mais em você. Você precisa saber o valor que você tem, pessoa. Você precisa saber que você tem talento. Você precisa saber que nenhum pecado, nenhum erro que você tenha cometido pode apagar a sua autoestima, pode te julgar para baixo. O diabo quer nos acusar a toda hora dos erros que cometemos. Porque quando ele nos acusa, você sente a culpa pelo que fez, e quando você vai orar a Deus, você vai mais lastimar. E acaba nem pedindo o que der, porque você acha que não merece pedir o que precisa. Sabe, irmãos? E eu disse para essa pessoa, e te digo para terminar, eu disse, olha, você lembra quando Adão pegou e Eva? Eles fizeram uma roupa de figueira para tampar as partes íntimas, quando Deus havia os feito nu, e até o momento não havia dado roupa para eles. Para Deus não havia problema com a nudez deles. E Deus questiona Adão, porque Ele quer que Adão fale com Ele, confesse o pecado,
Fale comigo, Adão. Reconheça que você errou, mas eu quero que você reconheça, Adão, o quanto eu sou Deus e Pai, e diabo nenhum vai frustrar os meus planos, Adão. Então tira essa roupa de folha seca que você fez e toma essa roupa de pele boa, porque essa roupa que tu fez vai durar pouco, uma noite, Adão, e eu vou te mostrar a minha misericórdia. Você errou, há consequências, mas a minha graça, a minha bênção, o meu poder, o meu amor, meus projetos para a sua vida não termina aqui, Adão. Então, Satanás quis tirar a autoestima de Adão, a primeira coisa que ele fez, e Adão se escondeu atrás de uma moita, ele e Eva. Não se esconda com medo de pessoas, não se esconda com medo da crise, não se esconda com medo de PT, de PS, sei lá quando as coisas, não se esconda, porque Deus é por ti. Não guarde a sua fé no advogado, no doutor, no terapeuta. Para com isso. Confia no Senhor. Se eu te contasse o meu testemunho, embora quem me conhece sabe, você não sabe quantas lutas eu já passei na minha vida, quantos perigos de morte eu passei ao longo da minha vida, quantas noites que já chorei, quantas noites sem condição financeira para comer um miojo, quantas vezes na minha vida, depois de ter chegado ao ápice da vida empresarial, porque decidi ser pastor, mas nunca procurei um advogado para me dar um conselho, nem um consultor para dizer qual era o caminho da sorte, nem um terapeuta para dizer qual era o caminho da felicidade, da alegria, da paz, do consolo. Mas não estou condenando você que faz, só estou dizendo para você que se você experimentar o Deus que eu estou pregando para você, o Deus que eu vivo, o Deus que é na minha vida, é na sua vida, mas você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa parar de dizer que as pessoas, o país, a crise, etc, são responsáveis pelo mal que tu vive. Quando você entender que ninguém pode decidir por você, você vai ser feliz. Você vai passar adversidades e luta, mas vai vencer. Quando o lutador de boxe quer ser lutador de boxe, ele sabe. Nenhum lutador de boxe entra no ringue sem adversário. Ele só é um lutador de boxe vencedor se ele entrar no ringue sabendo que estará lá um adversário. E quanto mais ele vence as lutas, mais difícil será o próximo adversário. Sabe por que às vezes a vida está difícil para ti? Pode ser por dois caminhos. Primeiro, porque você não acredita em você. E a segunda, porque você ainda não percebeu que Deus acredita tanto na sua capacidade, que às vezes Ele aumenta as batalhas para que você saiba, nada pode impedir aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida. Então, leve esse versículo de Hebreus 13:6. Aleluia! Deste modo eu tenho plena confiança. Então, por causa desta palavra eu tenho plena confiança que é Deus que me ajuda. Não temerei, porque mal algum o homem poderá fazer contra a minha vida. Amém? Não deixe o Satanás tirar a tua autoestima. Você errou hoje, peça perdão. E depois que você pedir perdão, diga a Deus, me perdoe, mas como filho, eu já pedi perdão. Continue me ajudando, continue ouvindo as minhas orações, me dê força para me acreditar que eu vou vencer, que eu vou conquistar isso, que eu vou vencer essas lutas que me vencem, que me sufocam. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Mas se você ficar orando só lastimando, e com aquela, como se tivesse, como se não houvesse luz que pudesse te abençoar, você está orando, mas é uma oração sem crer de verdade. Não, creia, ore crendo, eu vou receber, Deus vai me abençoar. Se Deus me der ovo de galinha, vai me dar um ovo de pato. Se não é ovo de pato, é ovo de galinha, ovo de codorna. Deus vai suprir aquilo que você precisa. Ele é Deus. Então não deixa nada apagar a sua sorte, tá bom? Deus te ama, porque se Deus quisesse destruir o homem por causa do pecado, era melhor ter destruído Adão, porque Adão era o primeiro, Eva segunda. Não teria passado bilhares de gente cometendo erro e entristecendo ele. Deus é Deus. Satanás, por mais que ele seja astuto e sagaz, ele não consegue derrubar Deus do trono. Se você tivesse, incomensurável, um pedacinho da tristeza e das desilusões que Deus já teve com a humanidade que ele criou, você acha que você estaria sobrevivendo até hoje? Você estaria vivo de pé? Olha esse Deus. Você teve problema hoje? Imagine Deus. Nós estamos orando
Mas tem muita gente no hospital, muita gente nos presídios, muita gente na sarjeta, muita gente vivendo o caos da sua vida. E nós já estamos preocupados conosco e Deus ao mesmo tempo olhando para aqueles que sofrem e não conseguem crer nele, que matam pela sua religião e não conseguem olhar para ele. Mas Deus continua sendo Deus. Então vamos tirar o exemplo de Deus. Amém? E Deus seja glorificado na sua vida e na minha vida. Continue crendo, continue rompendo em fé, continue dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu ainda reconheço que eu erro, mas reconheço que no meu pedido de perdão há misericórdia do Senhor, e quanto mais eu te amar, menos a consequência fará parte da minha vida. Então, o sumo dessa mensagem é: não permita que os seus erros roube a tua autoestima. Não permita que os erros que você cometeu impeça você de acreditar que Deus vai te abençoar. E termino dizendo: o filho pródigo de Lucas 15, ele erra, ele comete um erro, mas ele não comete proposital. Ele se lança ao mundo e quer ser feliz, gasta todo o dinheiro da herança do pai, mas ele volta, e quando ele volta, o pai o abraça. Quando a gente volta do erro com sinceridade, o pai lhe abraça. Ele não está se importando com a oração que você quer fazer durante horas lamentando. Ele quer que você extraia do seu coração o verdadeiro sentimento de amor a ele e de certeza de que, se ele é Deus e é real, e eu sei que você pode crer nisso, ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Ninguém erra só porque mata, ninguém erra só porque estrupa, ninguém erra só porque sonega, ninguém erra porque odeia. Nós erramos até pela ausência da gratidão, quando nós não agradecemos a Deus porque a noite não está como a gente queria, porque amanhã está nublada. A ausência da gratidão é o pior pecado contra Deus. Então, não vamos rotular o nosso pecado, rotular pessoas porque os erros delas são maiores do que os dos outros, porque aquele cara matou 10 pessoas, aquele cara derrubou um prédio. Mas e aquele que não estendeu a mão para o Senhor, aquele que não disse: Jesus, muito obrigado? Será que ele errou menos do que aquele que derrubou um prédio? A misericórdia de Deus, ela não tem tamanho, ela não é geográfica, ela é simplesmente um amor ágape. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse momento, meu Senhor, em que nós elevamos a nossa voz a Ti. Estamos na caminhada missionária, estamos mais uma vez orando com esta camisa que fala fé e obras, e eu só posso ter fé se eu tiver uma autoestima para cima. Só posso fazer obras se eu acreditar que, mesmo tendo cometido falhas, o Senhor me capacitará para que eu possa ser produtivo para o Senhor. Então, meu Deus, nos ajuda, meu Senhor, nesta caminhada. Hoje, proposital, coloca esse bonezinho, uma forma de dizer que na minha mente, meu Deus, Jesus é soberano. Na minha mente, meu Deus, Jesus é tudo. Nos meus pensamentos, só Jesus pode extrair o melhor. Só Jesus pode trazer a direção. E isso eu profetizo para essas pessoas. Eu profetizo, meu Deus, que Jesus, como diz a palavra de Paulo, é o cabeça da igreja. Eu abençoo cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias. Liberta essas pessoas. Embora elas precisem usar o advogado, da dependência de advogado. Embora elas precisem usar um médico, da dependência do médico. Embora elas precisem usar o poder judiciário, libertas do poder judiciário. Embora elas precisem usar o poder político, libertas do poder político. Embora elas precisem usar um terapeuta, libertas do terapeuta. Embora elas precisem usar, quem sabe, um líder religioso, libertas da dependência do homem. Ajuda, meu Deus, as pessoas que estão com fé, estão orando pela sua família, estão orando pela cura da enfermidade, estão orando pelos pais, estão orando por um filho doente, por um filho depressivo, por um filho viciado em drogas, por um filho, meu Deus, sem esperança. Abençoa essa mãe, abençoa esse pai, abençoa essa avó, esse avô.
Abençoa esse casal que a idade avançou e eles não têm mais prazer da vida, não têm mais prazer de botar uma boa roupa, não têm mais prazer de fazer uma viagem, estão apenas esperando a morte na sua casinha, numa ruazinha pequena e humilde. Dê esperança, reanime essa velha, esse senhor, essa senhora, essas pessoas da terceira idade. Não permita, meu Deus, que o mundo chame de velhos, que o mundo chama, meu Pai, de pessoas aposentadas. Aposentada é sinônimo de inutilidade, é sinônimo de espera da morte. Em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que trabalharam tantos anos têm direito a umas férias, têm direito a não ser escravizadas mais pelo trabalho, mas elas têm o direito de não permitir que o tempo os faça acomodar. Abençoe elas, abençoe essas pessoas que ficam com constrangimento, porque o corpo vai se deformando ou vai se decompondo por causa da idade. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, esse líder religioso que está comigo agora. Abençoa essa líder religiosa. Abençoa, meu Deus, os missionários. Abençoa as pessoas que têm o dom de ministrar a palavra, cultos em lares, cultos evangelísticos na rua ou dentro de uma própria igreja, Senhor, construída de tijolos. Abençoe o nome do Senhor Jesus essas pessoas. No Senhor, não permita que pessoas me sigam apenas pela curiosidade. Não permita que pessoas estejam comigo nas orações simplesmente, meu Deus, Senhor, para tentar a sorte. Que elas creem, meu Deus, que isso não é sorte, que isso não é charlatanismo, que isso aqui, meu Deus, não é curanderismo, que isso aqui não é, meu Deus, nenhuma simpatia, isso aqui não é nenhuma campanha, a não ser, meu Deus, a oração. Traga pelo Teu Espírito Santo, que é poderosa para fazer a nossa vida transformada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira a tristeza dessas pessoas, a angústia. Em nome do Senhor, restaura essas famílias que me acompanham. Alguma mulher que está com a vida familiar destruída, algum marido que está com a sua vida familiar destruída, e que esse casamento foi do Senhor, porque aquele casamento que não é do Senhor, meu Deus, é melhor que se acabe de uma vez para que essa pessoa recomece a sua vida, porque nem todo casamento no altar, na verdade o altar era do Senhor, o altar era de pedra, era feito por um homem, por um dogma de religião. Então abençoa para que as pessoas sejam sábias, para que elas possam apenas se relacionar com as pessoas escolhidas pelo Senhor, que elas possam discernir com quem elas vão deitar, com quem elas vão dar as mãos, com quem elas vão se abraçar. Abençoe em nome de Jesus, Pai, as pessoas que já fracassaram tanto na vida sentimental que não acreditam mais no novo recomeço. Só começam, sempre que recomeça com desconfiança, e com isso não consegue ser feliz, porque carregam traumas do relacionamento passado para o relacionamento do presente. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os jovens que precisam fazer a prova do Enem, mães que estão clamando, e pais, porque eles precisam que os seus filhos passem. Ajuda, meu Pai, ajude os jovens desta nação do Brasil, ajuda esses jovens que possam estar em qualquer outra nação me ouvindo agora. Coloca sobre eles o temor, a responsabilidade de confiar no Senhor. Faça impregnado na nossa vida esse texto que lemos de Hebreus 13:6, porque nisto teremos a confiança, que é o Senhor é que nos ajuda, e se é o Senhor que nos ajuda, diz o texto, mal nenhum temeremos. O que nos fará o homem? O Senhor disse para Jeremias, Jeremias, se vocês são vencidos por causa de homens, então o que será de vós quando esses vierem a cavalo? O Senhor estava falando do Apocalipse, dos anjos que virão, Senhor, no cavalo vermelho, no cavalo preto, no cavalo branco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tira de nós o temor. Eu coloco essa nação, meu Deus, diante do Senhor, que nós venhamos ser uma nação de coragem, uma nação ousada, uma nação de fé. Eu sei que nem todos terão essa mesma visão neste país, mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor, aqueles que estão clamando comigo nessas orações, para serem diferentes, meu Deus, que eles descansem o coração. Nós teremos o presidente que merecemos. Seja porque cometemos o mal, teremos o pior presidente. Se fizemos alguma coisa que te agradou, teremos o presidente melhor para esse Brasil daqui para frente. Abençoa, meu Pai, para que nós, todos que estamos sintonizados nessa oração, venhamos crer nesta palavra. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, Deus. Em nome do Senhor.
Coloca paz para que possamos dormir em paz. Tire o vício das redes sociais, de muitas dessas pessoas que me assistem agora, que oram comigo. Esse vício de ficar a noite toda, o dia todo, em Facebook, em WhatsApp, em Instagram. Tire isso das pessoas, esse vício, Pai. Elas não conseguem dormir sem ficar, meu Deus, escrava do celular. Não consegue compartilhar com filhos um momento de alegria sem ficar preso ao celular. Não consegue nem ir no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas sem que leve o celular. Liberte cada um de nós desse vício, de toda a distração que o Satanás traz para que a gente se ocupe com tudo, mas de menos com a leitura da palavra, com oração e com momento de adoração ao Senhor. Nos dê discernimento para que tenhamos equilíbrio. Dê-nos para nós, meu Pai, o temor, para que nós possamos conciliar o nosso tempo 24 horas o dia, dando para o Senhor também horas, coisas boas a cada dia da nossa vida. Que nós não venhamos lembrar do Senhor só na oração. Que nós não venhamos lembrar do Senhor só de fazer o sinal da cruz, aqueles que fazem na hora de comer ou de passar em frente ao templo de pedra. Que o Senhor seja constante na nossa vida. Que as pessoas não tenham que ser despertadas por uma circunstância para lembrar que Tu existe, a começar pela minha vida. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por esta oração. E eu clamo que eu tenha gratidão no meu coração, pelo pouco ou pelo muito. Não importa, meu Senhor, que eu aprenda a contentar sem avareza com aquilo que eu tenho, porque a Bíblia diz no próprio livro de Hebreus, o Senhor não nos deixará em falta de nada. Maravilha, está nesse mesmo capítulo, Pai. E eu clamo ao Senhor por isso, que nós tenhamos, meu Senhor, olhos para o alto céus, que os nossos olhos sejam visionários do reino, em nome do Senhor Jesus. Nós seremos fortes no Senhor, nós seremos vencedores no Senhor, nós seremos imbatíveis no Senhor, nós seremos inabaláveis no Senhor, nós ficaremos de pé no Teu nome. Oh Deus Pai, oh Deus lindo, Deus tremendo, aleluia. Espírito Santo nos encha, Espírito Santo, aleluia. É tão bom chorar pela Sua presença, Jesus. É tão bom. É tão bom. É tão bom, Jesus. Eu mesmo já chorei por tantas coisas. Por emoção de um presente. Por emoção de um abraço. Pela emoção de um amor. Pela tristeza da solidão, pela ausência do provimento, pela presença da acusação, pela verdade da rejeição contra mim. Já chorei por tantos motivos. Obrigado por me fazer chorar por Ti. Obrigado, meu Senhor, por sentir a Tua presença, é tão gostosa, que as lágrimas é como bálsamo. É como se eu extraísse do coração do Senhor um sentimento de compaixão com a minha vida. Abençoa, meu Deus, que eu estenda minhas mãos sobre a Tua vida. Deus te abençoe, te dê confiança. Hebreus 13:6. Não tema o homem, Deus é que te ajuda. Creia nisso, tá bom? Fique na paz, ajude na nossa obra missionária. Entre no nosso site, ajuda. Quando eu era pequeno, eu desejava muitas coisas e nada tive. Cresci lutando para ter e sobreviver. Criei uma filha na guerra para dar ela o de melhor. Nada na minha vida foi fácil. Mas hoje o melhor presente na minha vida não é um melhor carro, não é uma casa, não é roupa, não é nada. O que é, pastor, o melhor presente da sua vida? O melhor presente da minha vida é continuar fazendo a obra missionária. O maior presente da minha vida é continuar indo na África. O maior presente da minha vida no mês de dezembro é o que eu tenho feito, é ir para a África, é ir para a Índia, para fazer o Natal das crianças. Esse é o meu presente. Esse é o meu maior presente. Não importa. Você errou, eu também errei, mas a misericórdia de Deus é maravilhosa. Aleluia.
É assim, irmãos. A coisa mais linda é isso. É a gente reconhecer. As pessoas estão sendo usadas para destruir umas às outras dentro da própria igreja. Eu posso ser usado, você pode ser usado, mas ainda há tempo de reconciliação, ainda há tempo de dizer: Jesus, cumpra na minha vida Hebreus 13:6. O Senhor é meu Deus, o Senhor me ajuda, não temerei. O que um homem poderá fazer comigo? Tá bom? A paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, querendo Jesus. Obrigado.